O doutor Fernando, como ele mesmo já colocou, ele dispensa apresentações, porque ele é uma das maiores autoridades aqui em fibrose cística que a gente tem, acho que no Brasil. É uma pessoa extremamente dedicada ao tema, né? Por isso a sua expressão, as publicações, o que ele faz. E ele vai falar sobre a evolução no diagnóstico e tratamento dos pacientes com fibrose cística. Ele que é o professor associado ao Departamento de Pediatria da FCM. E em nome do departamento, eu agradeço a sua palestra e agradeço também a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Na verdade, eu estava vendo agora há pouco a apresentação dos CRMs do pessoal da Gastro e eu tive que colocar o meu. Então, dispensa a apresentação, porque o meu não falta dígito, não, é só um zero à esquerda, o restante está tudo certo. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a evolução no diagnóstico e no tratamento de uma doença que é considerada uma doença rara. Para os alunos, principalmente, o conceito de doença rara, hoje, pelo Ministério da Saúde no Brasil, são as doenças cuja frequência ou cuja incidência é menor que 1 para 2.000 nascidos vivos. E nós vamos comentar daqui a pouco, a fibrose cística se inclui entre essas chamadas doenças raras. A maioria das doenças raras tem de etiologia ou de causa genética hereditária, principalmente as consideradas autossômicas recessivas, que compõem a maioria das chamadas doenças raras. E a importância dessas doenças para nós hoje é grande pelo fato da maioria delas terem um curso progressivo e o fato de serem hereditárias, a base, o defeito básico, dificilmente, ainda hoje, tem possibilidade de cura plena, né? Os tratamentos são tratamentos sobre as consequências do defeito básico, do defeito genético, né? Das complicações advindas do mau funcionamento de uma proteína. Então, vamos mostrar uma referência, né? Na verdade, vocês, principalmente os alunos, podem se apoiar em muitos aspectos do que vai ser comentado aqui para as outras doenças raras, outras doenças hereditárias. Para a gente falar de avanço, nós vamos colocar um pouco da nossa situação agora, atual, sobre essa doença. Depois vamos lembrar um pouco como é que a gente chegou aqui. E, por último, nós vamos colocar o que a gente espera que deva acontecer nos próximos anos com relação à evolução do conhecimento nesse tipo de patologia. O que nós sabemos atualmente sobre fibrose cística, que é uma doença hereditária, autossômica recessiva? Ela tem uma incidência na população caucasiana, mais ou menos de um paciente, de um indivíduo com fibrose cística, a cada 3.000 nascidos vivos. E, no Brasil, essa incidência já é parcialmente conhecida, em alguns estados está bem definido, é em torno, em média, de um caso, um paciente com a doença a cada 10.000 nascidos vivos. Para vocês terem uma dimensão, no estado de São Paulo nasce cerca de 500.000 bebês por ano. A taxa de natalidade média do estado é em torno disso. Então, esperado é que a gente teria em torno aí de 60, 70 casos novos por ano de pacientes com essa doença. Isso é como uma média. Nós, aqui no nosso centro, a gente tem recebido cerca de 10 a 15 pacientes. Evidente que não são todos do estado de São Paulo, mas essa média bate com a incidência prevista para o nosso estado. E vários países têm registros desses pacientes. Isso nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco, a importância de catalogar, ter um registro desses pacientes para saber a evolução que tem de comum. E dos países que têm registros, e
hoje contabilizam cerca de 100 mil pacientes no mundo. E os países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, alguns da Ásia têm registros que dão um total aí de cerca de 100 mil. É uma doença crônica, ela afeta vários órgãos, então a gente considera uma doença crônica multissistêmica. Ela leva a um encurtamento do tempo de vida, isso também a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Ela não tem cura hoje, né? Já existem algumas terapias em alguns países com uma possível ação potencializando e melhorando a disfunção da proteína, que nós vamos ver que está envolvida, com uma perspectiva de mudança nesse prognóstico e um controle melhor da doença. Mas até este momento, a gente diz que, apesar das terapias atuais, ela ainda não tem cura. Então, eu vou falar um pouco da genética da fibrose cística, do que a gente sabe até hoje. A gente sabe que o gene da fibrose cística está localizado no braço longo do cromossoma 7. Aqui, então, no braço longo do cromossoma 7, aqui nós temos um cariótipo mostrando os dois alelos, né? Então, está no braço longo dele. Esse é um gene muito grande, tem 27 pares de exons, né? 250 mil pares de base, né? Um gene enorme. E esse gene transcreve um RNA mensageiro, então, que tem uma mensagem zipada, que é uma estrutura molecular menor, que é capaz de levar a informação do gene para o citoplasma, né? Então, isso foi um processo histórico, não faz muito tempo que a gente sabe desse gene, da localização dele, da composição dele, ele é totalmente mapeado, clonado, e hoje essa evolução do conhecimento está sendo extremamente importante para a abordagem dos pacientes, para a orientação das famílias que já têm um filho ou outro com fibrose cística. Então, aqui a localização no braço longo do cromossomo 7, sabe-se hoje exatamente a região onde ele fica, 7q31.2. E esse gene, então, transcreve um RNA mensageiro que leva a informação gênica para o citoplasma e no ribossomo orienta a produção de uma proteína que recebe o mesmo nome do gene, uma proteína chamada CFTR, é uma proteína de membrana, que também, com a evolução do conhecimento, se pôde demonstrá-la com histoquímica. É uma proteína uma proteína chamada proteína de membrana, ela tem uma estrutura química que é membranosa e tem domínios citoplasmáticos que funcionam, se movimentam, abrindo e fechando um canal. Aqui mostrando uma arquitetura dessa proteína, né, por onde passam íons, ânions, cloro e bicarbonato, né? É uma proteína com uma estrutura molecular já menor, 1.480 aminoácidos, né? E a função dessa proteína que todos nós temos, que permite a homeostase, permite o equilíbrio, a entrada e saída de íons, cloro e bicarbonato. Então, aqui numa representação, essa proteína fica na membrana das células, né? Ela é um canal a mais, assim como vocês conhecem o canal de sódio, que é o ENaC, tem um canal de cálcio, canal de potássio, a gente tem um canal que é representado por essa proteína, que é o CFTR. E, como eu disse, é um canal que permite o fluxo dos ânions, cloro, cloreto e bicarbonato, né? No caso da doença, o que a gente tem é que essa proteína, ou ela não existe, ou ela funciona mal. E aqui, na sequência, o que eu tenho, o gene, né? O RNA mensageiro,
né? A formação da proteína, ela é formada, então, nas organelas, sofre maturação e vai funcionar nas células epiteliais de todo o nosso organismo. Então, todo o epitélio de revestimento tem a CFTR, essa proteína, né, permitindo o fluxo de cloreto e bicarbonato. Evidente que, como que a gente entende mutações ou alterações no gene que vão comprometer a função dessa proteína ou, eventualmente, a ausência? A gente pode ter classes de mutações, nós temos classes de mutações que implicam na não saída da informação do núcleo para o citoplasma. Então, eu não tenho a transmissão dessa informação, não vou ter proteína nenhuma. E isso é representado por várias mutações que já são conhecidas. Eu posso ter um segundo tipo de mutações, onde vem a informação pelo RNA mensageiro. No SRE, essa proteína é parcialmente sintetizada, mas ela não sai do SRE. Ela tem alguma alteração na sua estrutura que impede o tráfego, o trânsito dela através do SRE. Então, não vou ter também mutações na membrana. Não vou ter também proteína na membrana. Existe uma outra condição em que a proteína é formada, ela transita, ela se localiza na membrana, mas ela não funciona. Aí é o mecanismo de abertura e fechamento dos domínios citoplasmáticos, que são essas estruturas que abrem e fecham o canal. Então, essas três classes, aqui tem várias mutações, e isso hoje é importantíssimo, é uma informação importante que na evolução do conhecimento foi possível saber, né? Porque nessas três classes de mutações, a gente vai não ter nenhuma proteína, ter pouca proteína ou não ter proteína aqui também na classe 2, e nessa classe 3 eu tenho proteína, só que ela não funciona. Além desses três, eu tenho um quarto tipo em que ela funciona pouco. Ela vem, ela está na membrana, só que ela tem baixa função. A gente tem uma outra situação em que eu tenho menos proteína, forma a proteína em menor quantidade. E a gente tem um último tipo, são mutações que interferem na estabilidade da proteína. Ela sofre apoptose, ela dura, essa proteína tem função por pouco tempo, enquanto a célula está viva. Bom, então o que nós sabemos hoje sobre o defeito básico da fibrose cística é que existe um gene responsável, existe esse gene transcrevendo uma proteína, que essa proteína tem uma função conhecida, que é o fluxo de íons cloreto e bicarbonato. E a ausência ou a baixa função dessa proteína vai ter as suas consequências. Quais são essas consequências? São as manifestações clínicas. Como é que ela se expressa clinicamente? Então, aqui, num resuminho também, vocês lembram o gene no braço longo do cromossomo 7, a proteína de membrana. O efeito básico é uma dificuldade na saída de cloreto. Isso vai levar, quando a gente tem uma alteração no fluxo de íons, nós vamos ter um distúrbio elétrico. De uma maneira geral, o organismo próprio tenta compensar. Se não sai íon negativo, eu vou ter um aumento da eletronegatividade dentro da célula, o próprio organismo busca uma compensação elétrica, carregando sódio ou um íon, um cátion, para dentro da célula, no sentido de harmonizar o equilíbrio eletroquímico. Mas, no momento em que você tem esse distúrbio de circulação iônica, eu vou ter uma formação de muco anormal. Todos os epitélios produzem secreção mucoide, né? E isso você tem na via respiratória, no tubo digestivo,
no tubo digestivo, nós temos nas vias, nas vias genitais, né? Nós temos na produção de bile, na secreção pancreática. Então, todas as glândulas de secreção exócrina, né, vão ter uma composição anômala de muco. Né? E essa alteração na via respiratória vai impactando, o muco vai sendo impactado nas vias mais periféricas, uma diminuição do clearance mucociliar, e isso vai impactando, obstruindo a via respiratória. Obstruindo a via respiratória, provocando inflamação e infecção, predispondo à infecção bacteriana. E esse processo de inflamação, infecção, destruição do parênquima, com substituição do mesmo por fibrose, vai levar a bronquiectasias e uma insuficiência respiratória com comprometimento funcional do pulmão. Então, eu tenho defeito básico e eu tenho as manifestações clínicas. A manifestação clínica respiratória é a que mais compromete, o comprometimento da via respiratória, das vias respiratórias, é o que tem maior expressão clínica e, atualmente, é a condição de maior mortalidade para os pacientes com essa doença. Mas, como eu disse, ela é uma doença multissistêmica. E aqui vocês estão vendo órgãos que produzem secreções. A descrição da doença começa com o pâncreas, né, que produz uma secreção exócrina, que contém as enzimas que são responsáveis pela digestão dos macronutrientes, né? E nós vamos ver que no pâncreas acontece coisa semelhante ao que acontece na via respiratória, com obstrução do ducto pancreático e destruição progressiva da estrutura pancreática, com formação de fibrose e cistos. Daí o nome inicial dessa doença, que foi fibrose cística do pâncreas. E na via respiratória a gente vai ter a formação de fibrose, cistos, que na via respiratória são as bronquiectasias e a formação de cistos também. No fígado, a obstrução da via biliar intra e, eventualmente, até extrahepática, com uma bile espessa, formação de barro biliar, eventualmente de litíase, também pode favorecer fibrose e cirrose hepática. Todo o tubo digestivo produz muco, né? Esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, e a gente pode ter manifestações também até de obstrução do tubo digestivo. No deferente, a gente tem também a obstrução do deferente e praticamente 100% dos homens com essa doença são estéreis, ou seja, é como se eles nascessem vasectomizados, eles nascem com uma atresia do deferente. E no suor, a obstrução também, aqui não é obstrução do ducto da glândula, mas nós vamos mostrar que é uma alteração da permeabilidade do ducto, levando a um suor com maior teor de sais. Então, é uma situação mais gráfica para vocês terem uma ideia de que a manifestação clínica dessa doença pode começar na vida intrauterina. Eu posso ter uma formação de um mecônio muito espesso, com obstrução do intestino delgado distal, principalmente na região do ilho, e essa obstrução favorece a um microcólon, desenvolvimento diminuído dos cólons, cólon estreitado, e também pode ter perfuração com uma formação de uma peritonite meconial, e isso hoje é possível diagnosticar no exame morfométrico, no ultrassom pré-natal. Diagnosticar, ou pelo menos presumir essa possibilidade. Logo ao nascimento, como eu já disse, da formação do mecônio, e aqui vocês têm algumas fotos, vejam bem, o mecônio é extremamente espesso, viscoso, né? Aqui é um corte, um campo cirúrgico mostrando um ilho terminal todo cheio de mecônio, essa região mais escura, e aqui um ilho clarinho, bonito, uma porção do intestino delgado que não tem obstrução, né?
E aqui uma primeira avaliação na suspeita de uma criança que não evacua, que eventualmente vomita após as primeiras mamadas, você pode ter um sinal de obstrução, já sugerindo um abdômen agudo obstrutivo no período neonatal. Então, algumas manifestações que a gente pode ter, principalmente ligadas ao sistema digestório, o írio meconial, um baixo ganho de peso, nós vamos explicar por quê, distúrbios metabólicos por conta do defeito básico, edema, diarreia e colestase. Algumas manifestações mais tardias podem ser por perda proteica. Um indivíduo, logo nos primeiros meses, pode apresentar edema, baixo ganho de peso, esses distúrbios metabólicos, e aqui são umas manifestações mais tardias, com formação de obstrução do tubo digestivo, pancreatite, prolapso retal, a doença hepatobiliar. Das manifestações respiratórias, que costumam ser um pouco mais tardias, mas podem já se manifestar desde os primeiros meses de vida, como eu disse, o defeito básico leva à obstrução da via aérea periférica inicialmente, depois, na evolução, vai progredindo com fibrose e destruição do parênquima, mas você pode ter uma manifestação tipo uma bronquiopatia. E algumas crianças têm o quê? Frequência respiratória aumentada para a faixa de idade, tem tosse crônica, que no início ela pode ser uma tosse paroxística, ela evolui como uma tosse produtiva por causa da secreção, ela é supurativa e crônica. Com o início dos processos de infecção respiratória, a gente pode ter pneumonias de repetição, colonização por bactérias que são específicas, a gente pode comentar por quê, mas principalmente por Staph e Pseudomonas, né? E a gente passa a ter alterações radiológicas persistentes, que podem ser observadas ao raio-x e, eventualmente, na tomografia. E as manifestações respiratórias podem ser altas na via aérea superior, com pansinusite e aparecimento de pólipos. E o paciente vai evoluir com um DPLC, né? Aqui, uma broncoscopia mostrando a secreção extremamente espessa na via aérea. Aqui um corte de um segmento de pulmão que já estava carnificado, mostrando uma secreção mucopurulenta. E aqui um corte histológico mostrando um bronquíolo cheio de leucócitos, bactérias e células de descamação. Para vocês terem ideia, olha um apêndice, essa aqui é uma secreção serosa, parece uma cera, né? Sebácea aqui, ó. É um sebo mesmo. Essa foi uma garota que foi apendicectomizada, na verdade ela tinha um processo inflamatório na transição ileocólica, né? Mostrando a importância da obstrução, a obstrução gerando inflamação. Isso aqui é uma região ileocecal que confunde, inclusive, com doença inflamatória, com pseudopólipos e, eventualmente, ulcerações. Aqui é um acometimento pancreático mostrando um paciente já com cirrose biliar, né? Mostrando a desestruturação, o grau de fibrose hepática, aqui já a condição de cirrose, e uma condição de desnutrição por consumo exagerado, por diarreia. No pâncreas, a mesma coisa, a gente tem a obstrução dos ductos pancreáticos. Esse é um pâncreas que foi descrito há séculos atrás, vocês vão ver na história, é um pâncreas gorduroso, liposo, é um pâncreas branco, prateado, brilhante. E o que acontece, isso aqui é de um pacientinho nosso que faleceu nos primeiros meses de vida, mostrando um pâncreas logo num bebê, olha, com fibrose já, né? Aqui um corte com hematoxilina eosina, aqui um tricolome de Masson, mostrando a fibrose, mas também canalículos pancreáticos um pouco obstruídos. E aqui uma visão melhor da obstrução ductular, é uma gelatina obstrui o ducto. Então o pâncreas produz enzima, só que a enzima não vai para o
deu nada, porque há obstrução do duto pancreático. Aqui é uma cloração de Masson também, e o pâncreas vai sendo progressivamente destruído, chegando numa fase em que ele é totalmente substituído por fibrose e por cistos, daí o próprio nome da doença. Outras manifestações que são secundárias ao defeito básico, né? Então, anemia, hipoproteinemia, a intolerância à glicose e o diabetes, a intolerância à glicose precedendo o diabetes, relacionado com a fibrose cística, hoje, com o aumento da sobrevida, tem sido uma complicação extremamente importante, né? A osteopenia, osteoporose, tudo associado às perdas crônicas, né? Com as hipovitaminoses, a artropatia e a azospermia, como eu disse, associado à obstrução no deferente. Até esse momento, para tratar todas as manifestações do defeito básico, nós contamos com antibióticos para tratar as infecções, principalmente respiratórias, né? E a gente tem aqui antibióticos sistêmicos, orais e sistêmicos parenterais, são utilizados principalmente para o tratamento daqueles agentes que eles têm uma predisposição no ambiente respiratório para o crescimento, principalmente de staph e pseudomonas. Existem outras bactérias que também são específicas para eles, mas a gente conta com antibióticos sistêmicos e inalatórios. Esses aqui são um pipeline da Fundação Americana, mostrando as drogas que passaram por estudo pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, e que estão disponíveis no mercado, são as drogas inalatórias. No Brasil, nós temos a tobramicina e o colomicin, que é uma polimixina B, né? Então, nós temos duas drogas que estão disponíveis, fornecidas pela Secretaria do Estado, são as duas drogas inalatórias. Mas, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um pipeline do ano de 2018, existem outras drogas já em fase 2, fase 1, né, em estudo, para o tratamento das infecções respiratórias. O antibiótico inalatório é usado especificamente na fibrose cística, né, e ele é um coadjuvante no tratamento das infecções. São altas doses. Por que um antibiótico inalatório específico? Porque para você colocar, não usar os antibióticos de uso parenteral, porque eles têm substâncias que preservam esse antibiótico, que permite o armazenamento em farmácia por longo tempo. E esses antibióticos inalatórios, eles não têm, então eles têm questões específicas de conservação e uso imediato no momento em que você abre o frasco para inalar. Também o uso de anti-inflamatórios, né, uma vez que essa doença está associada a obstrução canalicular, inflamação, posterior eventual infecção, os usos de anti-inflamatórios não esteroides e, eventualmente, esteroides também é disponibilizado para os pacientes. E como o efeito anti-inflamatório das drogas convencionais tem os seus efeitos colaterais, outros produtos com ação anti-inflamatória e menos efeitos colaterais têm sido estudados. Aqui, disponível no mercado mesmo, só os esteroides e o ibuprofeno. Existem substâncias disponíveis hoje para fluidificar as secreções e dos dois produtos disponíveis no mercado, a gente tem aqui uma enzima, que é uma DNase. Essa substância inalada, ela atua sobre o componente sólido do muco, né, que está ali obstruindo as vias respiratórias, digerindo onde tem DNA. Onde tem DNA? Nas bactérias mortas, nas células descamadas, nos leucócitos, né? Então, esse é um produto de uso diário que esses pacientes inalam com uma boa melhora, favorecendo a fisioterapia. Uma solução hipertônica com cloreto de sódio a 7% inalado
também tem uma ação de reter água no muco e facilitar a excreção, a broncorreia pós-fisioterapia. O manitol, esse aqui, na verdade, esse pipeline, eu falei 2018, mas esse aqui é o de 2017, esse produto já está no mercado internacional, nós não temos no Brasil. Mas o manitol, vocês conhecem o manitol de outros usos, né? Tem uma ação osmótica, também retém água na secreção. E vários produtos têm sido estudados com uma possibilidade viscolítica ou mucolítica para diminuir a consequência das obstruções e destruições das estruturas respiratórias. E, do ponto de vista da ação pancreática, como o pâncreas é obstruído e não tem, eu reponho enzimas, então nós temos reposição enzimática. A cada refeição, o paciente tem que receber enzimas, porque as enzimas pancreáticas não vão atuar, porque elas estão impedidas de ir para o tubo digestivo por obstrução do canavículo pancreático. Então, nós temos enzimas que são obtidas de pâncreas de porco e pâncreas de bovino, né? E esses produtos, essas enzimas são liofilizadas, são protegidas da ação ácida. Vocês sabem que as enzimas pancreáticas têm uma boa ação num pH alcalino, né? Que é o pH duodenal. Então, elas têm que ter uma proteção para passar pelo estômago. As crianças e os pacientes ingerem essas enzimas em cápsulas, contendo grânulos com proteção ácida, passa pelo estômago, são liberadas no duodeno e vão agir num pH alcalino, fazendo a digestão dos macronutrientes, possibilitando a incorporação dos oligoelementos e dos aminoácidos, dos ácidos graxos e dos monossacarídeos, né? E, da mesma forma que a gente tem as enzimas, temos algumas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis disponibilizadas de uma maneira melhor aproveitada por eles, e outros produtos sendo estudados para adequar o processo de digestão e aproveitamento dos nutrientes por esses pacientes. Então, até agora, o momento nosso, assim, nós temos arsenal para tratar as consequências do defeito básico. E só uma voltazinha ao passado, para a gente entender como é que chegamos aqui. O gene alterado da fibrose cística recentemente foi encontrado em esqueletos de indivíduos de 5.000 anos. Então, esse gene já existia há milhares de anos. Esse gene, lógico que o gene da CFTR já existia desde que existe, inclusive, em outros organismos, não só nos humanos, mas esse gene já sofreu mutações há milhares de anos. O que a gente tem de história é que as crianças que tinham essas alterações têm um suor muito salgado. Então, vem aí do século XVI até o século XVIII, XIX, uma informação da literatura, do folclore escandinavo, das crianças salgadas, que seriam crianças enfeitiçadas, né? E essas crianças morreriam logo, e elas morriam mesmo. Nós temos relatos de necrópsias na época que dissecavam de maneira clandestina cadáveres, né? E existem relatos daquele pâncreas gorduroso que eu disse lá e mostrei foto para vocês. A primeira manifestação secundária da fibrose cística foi descrito pelo Landstein, o médico dos grupos sanguíneos, descreveu o ilho meconial em crianças que evoluíram com fibrose cística. Mas o primeiro documento aceito hoje pela literatura, descrevendo a doença como e dando nome a essa doença, fibrose cística do pâncreas, foi feito por essa senhora, uma médica americana, que era cirurgiã. Como ela não conseguia operar na época, ela foi para o laboratório de patologia, né? E tinha interesse em malformações, e ela acabou
publicando um trabalho de necrópsias em pacientes que morriam com uma doença parecida com a doença celíaca e que ela viu que tinha alterações pancreáticas de fibrose e cistos, né? E, a partir dessa publicação, no final da década de 30 do século passado, né, nós temos, então, essa entidade clínica. E um outro passo importante aqui, da década nos anos 40, da década de 40 até o começo da década de 50, já se conhecia melhor as manifestações clínicas da fibrose cística, e uma das coisas que se buscava era uma ferramenta não clínica, uma ferramenta laboratorial para fazer o diagnóstico. E esse pesquisador percebia que o suor era muito salgado e foi estudar, junto com outros pesquisadores, uma maneira de quantificar os sais no suor desses pacientes. Então, ele, observando cientificamente na década de 50, junto com outros pesquisadores, estabeleceram um método, criaram um método para dosar os sais no suor. Esse método, nós vamos comentar alguma coisa, e ele só veio a ser entendido por que o suor era mais salgado já na década de 80. Mas, enquanto estudavam, tentaram várias técnicas de colher suor e sacando as crianças em plástico, né? Colhendo grandes partes do corpo, fazendo uma coleta manual ali de colher e o vidrinho de cobertura do relógio, né? Catando suor para dosar, até que um indivíduo faleceu num colapso por estar totalmente embrulhado em plástico, transpirou, desidratou e teve um colapso, faleceu. Então, eles desistiram dessa técnica de colher dessa maneira, e esses dois pesquisadores estabeleceram uma técnica de colher o suor de uma maneira bem adequada. Esse é um método utilizado ainda hoje, que faz-se uma estimulação com pilocarpina para transpiração, usa um papel de filtro ou um pedaço de gaze para colher pelo menos 100 miligramas de suor, e esse suor é pesado, tendo em torno de 100 miligramas, ele é eluído depois, e o sódio é dosado em fotômetro de chama, e o cloro é titulado. Esse foi um método padrão desses dois indivíduos. Felizmente, esses aqui são os dois indivíduos, o Gibson e o Cook, que descreveram o método. Os primeiros aparelhos, aqui vocês estão vendo um garotinho, a estimulação elétrica tem a corrente, 2 miliamperes, tudo direitinho, a gente tem todo o método descrito por eles, né? E a forma de dosar, um aparelho para dosar, uma vez que esse teste descrito era manual e era operador dependente também, porque você lidava com uma secreção que tinha risco grande de evaporar, né, dependendo do ambiente onde foi realizado, e levar a uma concentração, aumentar ou dar resultados falsos positivos. E, eventualmente, por questão técnica, podia ser falso negativo também. Bom, da década de 60 para agora, os métodos foram aperfeiçoados, e hoje a gente tem técnica bastante sofisticada. Eu não preciso colher de uma maneira... eu preciso fazer a estimulação, sim, do suor. Geralmente o que se usa são pilocarpina, numa forma de pastilhas de pilocarpina. Eu colho com um sistema tipo uma serpentina. Essa serpentina, com um volume de 15 microlitros, eu consigo já aparelhos com leitura direta dos sais no suor. E aqui, para vocês verem, esse método continua sendo um padrão muito bom, a gente ainda considera um padrão ouro, tem uma sensibilidade muito boa e uma especificidade também muito boa, né? E a gente tem os valores de referência. Vocês sabem os valores que tem no sangue, né? Como é que se forma o suor? O suor há uma secreção
via do plasma, é uma secreção inicialmente isotônica no ácido da glândula do suor. No indivíduo normal, esse suor caminha pelo duto da glândula do suor, grande parte do sódio e do cloro é reabsorvida, né, no duto. Se a gente transpirasse o suor que tem aqui no ácido, a gente perderia quantos mecs de sódio tem no plasma? 130, 140 mecs por litro. No cloro, cerca de 100 mecs, né? Se a gente perdesse todo esse suor, que aqui é isotônico ao plasma, né, a gente perderia uma quantidade muito grande de sal. O nosso suor é um pouco salgado, mas muito pouco, né? Grande parte do sódio e do cloreto é reabsorvida e o nosso suor é um suor hipotônico em relação ao plasma. Ele tem deve ter menos de 30 miliequivalentes por litro de sódio e de cloreto, né? E o que esse senhor descobriu, a gente sabia que esses pacientes tinham um suor muito salgado, mas não sabíamos exatamente por quê. E o que ele descobriu na década de 80 foi que o suor formado é isotônico no ácido da glândula, só que quando esse suor passa pela glândula, como há um defeito aqui, na verdade ele não sabia disso quando ele estudou, o que ele argumentou e viu é que o cloreto não era reabsorvido pelo ducto da glândula. Então, ele descreveu como uma impermeabilidade ductular da glândula do suor. Então, o cloreto continuava no suor e o sódio acompanhava o cloreto. Isso para... se o sódio, como um ânion, não era reabsorvido, parte do sódio também não, e seguia com o cloro. De tal modo que o suor dos pacientes com a fibrose cística chega a ser de 5 a 10 vezes, tem um conteúdo de sódio e cloreto quase 5 a 10 vezes mais. Então, os dois pesquisadores estabeleceram um ponto de corte, um cutoff, né? Na época era um valor um pouco maior, estabeleceram 40, hoje nós universalmente se convencionou de 30 mecs como normal, entre 30 e 60 mecs como resultado duvidoso, e duas dosagens de sódio e cloreto acima de 60 miliequivalentes é um critério diagnóstico. Passou a ser um critério diagnóstico a partir da década de 60. E era um método relativamente barato, né? O problema é que poucos laboratórios realizavam. Existem alguns critérios para a gente saber se o teste é bem feito, não vou entrar em detalhes, depois se alguém quiser a gente comenta. Mas, então, aparece na evolução do diagnóstico agora, não mais só clínico, né? Mas a partir da década de 60, essa ferramenta passou a ser extremamente importante para fazer o diagnóstico da doença. E na década de 80, apareceu uma explicação por que o suor era salgado. Na década de 70, os alunos aí do 5º ano, né, devem estar lembrando lá do 4º ano, na Unidade Básica de Saúde, nós temos um programa nacional de triagem neonatal. Isso são programas universais, vários países realizam esse programa de triagem neonatal. A gente tem a primeira fase do programa de triagem neonatal, que começou algumas décadas atrás no Brasil, e também em outros países, a partir da década de 60, passa-se a triar os bebês numa primeira fase, pesquisando hipotireoidismo e fenilcetonúria. Depois, já na década de 80, aparece uma fase 2, que contemplaria a investigação do hipotireoidismo, da fenilcetonúria e das hemoglobinopatias, né? A fase 3, que foi instituída na primeira década do século 2000, desse século 21, no Programa Nacional de Vacinas do Ministério da Saúde, no estado de São Paulo, essa fase 3 foi implantada só a partir do ano de 2010, fevereiro de 2010. E essa fase 3 compreendia fase 1, fase 2, mais a pesquisa
a busca de uma triagem para fibrose cística. Essa triagem nós vamos comentar daqui a pouco. E vocês sabem que a partir de 2014, no estado de São Paulo, já faz-se a fase 4, que incluiu, além da fase 1, 2 e 3, incluiu a pesquisa da hiperplasia adrenal e da deficiência de biotinidase. Né? A triagem neonatal está hoje padronizada dentro do estado de São Paulo. Você colhe uma primeira amostra, que era teste do pezinho, né, no sangue do papel lá, do papel seco que vem para, aqui em Campinas, na Unicamp, vem para o CIPOI, né, onde é feito a dosagem do imunotoxinogênio reativo. Né. E existem padrões, nós temos cortes diferentes. Para nós aqui, o pessoal lá na Unidade Básica de Saúde, vocês vão ver que o teste do pezinho para a fibrose cística, a primeira dosagem da IRT, abaixo de 80 nanogramas por decilitro, é considerado normal. Acima de 80, se pede para coletar uma segunda amostra entre a terceira e a quarta semana de vida. Se essa segunda vier menor que 80 nanogramas, se considera como uma imunotoxinemia transitória do recém-nascido e é liberada a criança para segmento em unidade básica de saúde. Se essa segunda amostra da IRT vier igual ou maior que 80, deve ser encaminhado para o teste do suor. Esse é um teste que tem uma sensibilidade muito alta e uma especificidade baixa, né? Então, você tem muito falso positivo. Daí, a gente precisa fazer o teste do suor. Então, a triagem neonatal para fibrose cística não é teste diagnóstico, é uma triagem mesmo, né? O que acontece, então, eu disse, uma sensibilidade alta e uma especificidade mais baixa, né? A necessidade de dosar a primeira IRT em torno do terceiro ao quinto dia de vida e a segunda entre a terceira e a quarta semana de vida. O ponto de corte para o nosso estado é esse de 80. Qual a importância da triagem neonatal para uma doença hereditária autossômica recessiva? Vocês vão ver, tem permitido melhorar a condição nutricional, tomar um cuidado em relação à evolução da doença pulmonar, e isso reduz internações e acrescenta anos de vida. Embora a triagem positiva não seja um teste diagnóstico, ela acelera o processo de diagnóstico para confirmação. E várias entidades internacionais e nacionais recomendam a triagem neonatal. Uma questão da triagem que leva, às vezes, países a fazerem de forma diferente, uma vez que o primeiro exame de triagem dá positivo, os pais vão no Google, vão saber da gravidade da doença, e isso traz dúvidas, sofrimento e insegurança pelo número de falsos positivos que a gente tem na primeira dosagem, né? A questão do fluxo da triagem, quando você tem um primeiro teste, você tem que fazer uma busca ativa para o segundo, você perde pacientes, né? E é um exame obrigatório pelo SUS, mas não é pelos convênios, então a gente não tem uma cobertura plena, né? A questão de você faz o teste da triagem, tem que encaminhar para o teste do suor quando as duas IRTs são alteradas, e aí você tem que encaminhar para centros de referência, e o pessoal da unidade básica tem que saber onde é que tem centro de referência, né? Fazer orientação sobre os sintomas, porque às vezes, enquanto está fazendo o teste da triagem, primeira, segunda, até encaminhar para o teste do suor, precisa saber se o paciente já não está apresentando sinais, né, da própria doença, né? E orientar também os familiares com relação ao impacto do diagnóstico tardio. Para quebrar essas questões que aparecem, alguns países não fazem o segundo teste. Quando o primeiro dá positivo, eles já fazem sequenciamento gênico no mesmo sangue do teste do pezinho e só avisam os familiares quando o resultado é alterado no estudo genético. Bom, a importância da triagem neonatal, isso eu acho que é para reforçar a necessidade
do pessoal da graduação, né? E com esse negativismo em relação à vacina, a alguns exames, tipo vacina, tipo o teste de triagem neonatal, é importante mostrar esses três gráficos, essas três figuras. Esse aqui foi um primeiro trabalho que foi apresentado na década de 80 por um centro de Verona, com um pesquisador italiano muito famoso, um dos indivíduos que ele está perto dos 100 anos e ele ainda está com 97, 98 e vai nos congressos de fibrose. Gianni Mastella, e ele que coordenou esse trabalho, porque no centro dele eles começaram a fazer programa de triagem neonatal bem precoce, e o que ele viu foi que na década em que começou a triagem, olha, o número de pacientes diagnosticados pela triagem foi pequeno a partir da triagem. Na década entre 80 e 90, um número maior já foi diagnosticado a partir da triagem. Na década de 90, né, e a partir dos anos 2000, também o número de pacientes diagnosticados a partir da triagem já foi maior do que aqueles diagnosticados tardiamente. Como é que eu fazia diagnóstico antes? Ilho meconial, infertilidade no adulto, sintomas respiratórios ou manifestações digestivas. E esse gráfico abaixo mostra o registro americano de pacientes. Os Estados Unidos têm uma fundação americana para a fibrose cística e eles têm um registro desde a década de 90, né? E o número de nascidos com fibrose cística por ano, aqui, olha, lá nos Estados Unidos, número de crianças diagnosticadas com fibrose cística por ano, entre 900 e 1.000, quase 1.200 pacientes são novos diagnósticos todo ano, né? A partir do momento em que eles instituíram o programa de triagem, olha o que acontece. O número de novos diagnósticos feitos pela triagem chega a mais de quase 100%. Né? Hoje vocês já têm aqui um grande número de diagnósticos da doença a partir da triagem. E esse é um registro nosso, o registro brasileiro de fibrose cística, que a gente começou a registrar os pacientes a partir de 2009. Olha que nós também tivemos o diagnóstico pela triagem neonatal, apesar do programa do Ministério não atingir todos os estados, uma fase 3 bem feita, mas nós já temos um bom número, mais de 60% dos novos diagnósticos sendo realizados a partir da triagem. E a importância disso é muito grande, né? Nós vamos mostrar. Bom, então, outras ferramentas vieram aparecendo. A gente sabia, desde a época da descrição da fibrose cística, lá no final da década de 30, década de 40, 50, já se sabia que a doença tinha um caráter autossômico recessivo, que seguia aí a lei de Mendel, né? Na década de 50, vocês sabem da história da medicina, que se descobre a estrutura do DNA, né? 53, esses dois senhores receberam o prêmio Nobel aí na década de 60, né? E essa evolução de Mendel ao DNA, o estudo da estrutura do DNA, já na década de 80, esses três pesquisadores, conseguiram mapear o gene da fibrose cística, né? Hoje, a gente consegue pesquisar por sequenciamento do gene toda a estrutura, ele está mapeado, foi clonado, e já existe um conhecimento da incidência das mutações, das variantes em vários países do mundo, inclusive no nosso país. A gente tem hoje cerca de quase 6.000 pacientes em segmento. Nós somos o quinto lugar em registro no mundo, né, que tem maior número de pacientes registrados. Nós temos cerca de 60% a 70% da nossa população
estudada geneticamente com todo o perfil genético, né? E essa ferramenta está sendo extremamente importante para o que nós vamos comentar para frente. Bom, vamos entrar agora na questão da proteína. A proteína é um canal que está na membrana da célula. Esse canal que permite a circulação de íons, né? Vejam que não são os únicos. Toda a estrutura elétrica circula para fora e para dentro da célula, né? Se vocês pegarem todos os epitérios, né, nós temos íon sódio, íon potássio, cloro, bicarbonato, cálcio, né? Essa circulação gera uma diferença de corrente elétrica, diferença de potencial, diferença elétrica, à medida que esses íons estão circulando. E essa circulação ela é compensada constantemente para evitar grandes alterações elétricas, né? E a gente pode medir essas variações. Ora, uma proteína que permite a circulação iônica, quando ela funciona, eu tenho um potencial, uma diferença de potencial que eu posso medir e conhecer. Quando essa proteína não funciona, eu vou ter uma alteração desse potencial. E hoje, a gente sabe que mais do que as próprias mutações, mais do que saber qual é a mutação, o que eu preciso saber é o grau de atividade da proteína. Porque vai ser a quanto ela funciona é que me dá a característica da doença, né? Independente das mutações, e as mutações podem também, nós sabemos que a gente tem mutações de classes que impedem a síntese de proteína, a formação da proteína, que a proteína chegue à membrana, né? Em compensação, tem os pais, por exemplo, que são heterozigotos, têm um alelo mutado só, né? Eles não têm fenótipo, eles não têm expressão da doença, né? Quando a atividade da proteína é muito baixa, menos que 5% de função, eu tenho uma doença grave, que são principalmente essas mutações. Quando eu tenho entre 5% e 10% da função da proteína, eu tenho quadros leves, moderados e leves. Quando eu tenho entre 10% e 25%, isso já está bem determinado, eu tenho atresia do vaso deferente, eu tenho infecção de vias aéreas, eu tenho azoospermia, né? Quando eu tenho acima disso, os pais têm cerca de 50%, eles não têm doença. Isso passou a ser muito importante porque qual os planos futuros? Ou eu curo o defeito gênico, ou eu ativo melhoro a função dessa proteína. Né? Então, esse aqui é um gráfico bastante ilustrativo, que eu não preciso necessariamente corrigir todo o DNA. Eu posso tentar melhorar a função da proteína. E eu posso medir a função da proteína in vivo, ex vivo, in vitro. E aqui são algumas estratégias para quando a gente tem. Quando eu faço um teste do suor e ele vem muito alterado, quando ele vem diagnóstico, significa que eu tenho uma ausência ou uma disfunção da proteína, né? Por isso ele é diagnóstico. Eu tenho uma possibilidade de medir a diferença de potencial através de uma técnica que a gente chama de diferença de potencial nasal. Essa técnica ela é bem artesanal, ela é difícil de ser realizada porque ela depende muito da colaboração. Eu não consigo fazer isso em criança pequena, né? Isso aqui eu consigo fazer em qualquer idade, teste do suor. E, mais recentemente, agora já no começo dos anos 2000, se conseguiu uma técnica que é, na verdade, para medir taxa de suor, que era um aparelhinho usado para medir taxa de sudorese, né? E essa é uma técnica bastante interessante, porque a nossa transpiração se dá por dois estímulos, um beta-adrenérgico
num colinérgico. E eu posso inibir o beta-adrenérgico, é dependente do canal de cloro, é dependente de CFTR. Então, o que alguns pesquisadores descobriram é que eu tenho um traçado para o indivíduo normal, do evaporimetria, eu tenho um traçado para os pais, eu tenho um traçado para o paciente, e eu tenho um traçado para aqueles indivíduos que têm uma pequena alteração na função da proteína. Então, hoje, essas técnicas são, aqui, universais. Essa pouco utilizada só em pesquisa, e mesmo assim, hoje, muito pouco. E essa é uma técnica que nós realizamos aqui em Campinas, no Unicamp, lá no CIPED. A doutora Fátima, que é a pessoa que coordena os estudos com a evaporimetria. Então, hoje a gente dispõe de métodos para avaliar essa função da proteína, que são métodos diagnósticos, e vocês vão ver que são métodos que eu vou poder avaliar para ver se houve melhora na função da proteína com novas terapias. E uma outra técnica que nós também fazemos aqui na Unicamp, com a doutora Fátima, a doutora Silvia, e lá no CIPED, que é um estudo chamado ex vivo. Eu posso colher um material de indivíduo, posso colher uma biópsia retal e vou estudar eletrofisiologia nessa biópsia retal através de uma câmara, que chama câmara de Using, onde eu estudo a função da proteína CFTR, se ela funciona bem, com estímulos. Eu tenho um traçado no indivíduo normal, eu tenho um outro traçado no indivíduo com a doença, e eu tenho um outro traçado com um indivíduo que tem parcial função da proteína, que a gente chamaria de uma fibrose cística não plástica. Então, essa é uma ferramenta também bastante importante para diagnóstico e depois para avaliar a modificação da função frente a novas terapias. E, mais recentemente, a gente pode fazer cultura em 2D, culturas planas com células brônquicas ou células de epitélio nasal, né? Eu posso cultivar essas células e estudar na câmara de Using para ver como funciona a proteína CFTR. Eu estou estudando a função da proteína. Isso é importante, diferente dos testes qualitativos, né? Porque eu já tenho uma ideia do grau da gravidade da doença quando eu avalio a função dela. Bem recentemente, nós tivemos aí já, no começo desse século também, o desenvolvimento da cultura em 3 dimensões, que são chamados organoides. Os alunos devem ficar atentos a esse termo, organoides. Hoje, isso vai ser muito importante para aquilo que nós vamos chamar, e vocês já devem estar ouvindo falar, em medicina personalizada, né? Com cada vez menos utilização da medicina experimental, dos animais de experimentação, mesmo dos animais transgênicos, né? O desenvolvimento dos estudos e das pesquisas com organoides, hoje você pode fazer organoide de todo o órgão, né? Pode fazer organoide de mama, foi o primeiro, cérebro, pode fazer organoide de fígado, pode fazer organoide de rim. E esse pesquisador holandês foi um dos primeiros que publicou organoides a partir de mucosa retal, a partir das biópsias retais, né? E o que são os organoides? São culturas de tecido em 3 dimensões. Uma coisa é quando você pega um tecido, coloca numa placa, e o tecido e alimenta lá, você vai nutrir, como se fosse criar um bichinho, a partir de células, cultura de células. Vocês, os alunos, já têm essa informação, né? Cultura de pele, cultura em 2 dimensões. Agora, a cultura em 3 dimensões permite que, quando você usa células primárias, quando você usa epitélio daquelas células que são matriz, né? Matrizes, você consegue a formação de mini-órgãos.
e isso permite estudos. Aqui é uma representação só para ilustrar. Eu pego células, a biópsia retal, faço uma varredura, eu tiro, né? Faço uma escovação, tirando as células superficiais da mucosa e cultivo só as células da cripta, que são as células que começam a sofrer mitoses, né? E vão subir, vão chegar às células bem diferenciadas no ápice das vilosidades. E eu cultivo essas células primárias, elas organizam mini órgãos. E eu posso submeter depois essa cultura a estudos onde eu vou ter uma integridade funcional dessas células muito melhor do que em 2D. E isso aqui, só para representar, isso é organoide de mucosa retal, e aqui vocês estão vendo que já é de epitélio respiratório. Uma coisa que, para vocês terem ideia, essa é uma evolução do conhecimento, né? E com relação ao diagnóstico, eu tinha feito esse slide de uma maneira diferente, mas olha que interessante que a evolução do conhecimento está permitindo o diagnóstico cada vez mais precoce. Nós temos um trabalho que nós fizemos aqui na Unicamp com alunos de pós-graduação, em que na última década do século passado, de 90 a 2000, nós tínhamos diagnóstico entre 3 e 4 anos. O primeiro diagnóstico, a idade ao diagnóstico estava em torno de 3 a 4. Dos anos 2000 até 2010, baixamos para 1 ano e meio, menos de 2 anos. E nessa década, de 2010 a 2020, eu vou mostrar, é esse gráfico nosso aqui. Olha aqui. Nós estamos fazendo o diagnóstico no Brasil, principalmente onde tem centro de referência, entre 3 meses, entre o primeiro e o terceiro mês de vida. Olha que é parecido com o gráfico da Fundação Americana, que já tem um registro bastante antigo. Isso é uma avaliação em 2018. Os casos novos de fibrose cística foram diagnosticados, olha, ao nascimento ou até o terceiro mês. E aqui uma coisa muito importante para os alunos, né? Mesmo para os residentes, o diagnóstico pré-natal, que vai ser importantíssimo. Por quê? Porque quando você tem uma família que já teve um filho, eu posso fazer o diagnóstico pré-natal e eu posso fazer um diagnóstico hoje até pré-implantação. E isso vão ser ferramentas que vocês vão utilizar daqui a pouco nas doenças hereditárias todas, né? Vocês vão poder fazer os exomas, o diagnóstico, eventualmente pré-nupcial, e orientar essa família com relação aos riscos e orientar quanto à possibilidade da fertilização in vitro com seleção de embriões que não tenham doenças que já existam nessa família. O estranho é o seguinte, vocês têm aqui, em 2018, mesmo nos Estados Unidos, diagnósticos feitos a partir dos 20, 30 e 40 anos. Por que isso? Foram indivíduos que evoluíram oligossintomaticamente, né? E só vieram ter manifestações tardias. Por exemplo, são indivíduos do sexo masculino que estão em clínica de infertilidade, descobrem que são azospérmicos e vão fazer o estudo para fibrose cística e mostra lá que eles têm fibrose cística, né? Por isso, esses diagnósticos feitos tardiamente em pacientes que têm uma doença muito leve. Isso aqui para mostrar, é importante, a evolução do conhecimento, né? A doença foi descrita na final da década de 30, e o que foi possível na época, quando a doutora Dorothy Anderson descobriu que eles tinham uma doença pancreática, foi a reposição de enzimas. Isso já favoreceu que essas crianças que morriam nos primeiros anos começassem a sobreviver mais tempo. Quando descobriram um teste do suor, permitiu um diagnóstico logo no início dos sintomas, e isso permitiu um tratamento. E aí você tem antibióticos, tem fisioterapia, tem um monte de recursos para intervir na evolução desses pacientes, e logo aqui começa o screening neonatal, o desenvolvimento, o estudo genético, né? As drogas mucolíticas mais recentes,
né? Os antibióticos inalatórios, e agora nós vamos falar já do momento que nós estamos. Então, nós comentamos um pouco do passado, o nosso presente, e agora o que nós esperamos para um futuro a curto, médio e mais longo prazo. Já existem drogas no mercado internacional, e aqui vocês têm 4 medicamentos disponíveis para os pacientes, né, que têm capacidade de melhorar a função da proteína. Se vocês lembram de que paciente com menos de 5% da função é que tem doença grave, mas acima de 10% já passa a ter uma doença leve. Então, eu não preciso resgatar toda a função da proteína. Se eu resgatar 4%, 5%, 10% da função, eu já mudo a gravidade da evolução da doença. Então, eu preciso, na verdade, de produtos que corrijam ou potencialize a função da proteína, né? E aqui, olha, para cada classe, eu preciso de uma ação que resgate a função da proteína na membrana. E essas classes 5, 6 e 7, principalmente as classes 3, 4, 5 e 6, eu preciso ativar, a proteína já está lá na membrana, né? Aqui ela funciona não, aqui ela funciona pouco, aqui eu tenho pouca proteína, e aqui ela cai logo, né? Ela tem uma apoptose muito frequente. Então, nessas funções aqui, nessas situações, esses medicamentos estão demonstrando excelente resultado. Nessas outras situações mais graves, 1 e 2, é que a gente ainda também já está tendo resultado, mas a gente tem pouco tempo de observação para ter uma ideia. Todo o processo experimental em humano, você precisa fazer com o paciente numa situação moderada, não muito grave, porque não vai mudar grande coisa, e nem pode fazer no indivíduo que está bom, porque você não tem ideia, você não vai ter ganho. Então, fica difícil de você mensurar. Todo remédio vai ser usado no indivíduo que tem um grau de doença, que você pode saber se ele vai melhorar ou não, né? Então, isso vai demorar mais um tempo, mas vocês vejam quantos medicamentos já existem testados. Eu não coloquei aqui, mas tem mais vários medicamentos que estão em fase pré-clínica. Aqui já tem algum em fase 1, 2, né? Então, nós temos uma expectativa para um futuro a médio e longo prazo, e que a proteômica vai funcionar bem, né? Aí, com a nanociência, nanotecnologia, nanomedicina, a gente consiga resgatar a função da proteína com outras drogas, com outros medicamentos, com moléculas que ativem os mecanismos de estabilização da proteína na membrana, né? E essa ferramenta existe a partir... Eu tenho certeza que todos vocês já tinham nascido quando aparece essa possibilidade. Foi em 2012, os primeiros trabalhos dessas duas senhoras, uma americana, senhoras assim, são extremamente jovens, uma americana e uma francesa. Elas não são médicas, são farmacêuticas, imunologistas e trabalham com microbiologia. E elas descobriram, pesquisando, investigando como que as bactérias se protegem de infecções virais. Exatamente isso. Como é que é o mecanismo de bactéria que evita a infecção dela por vírus. E elas desenvolveram uma metodologia que vocês vão ouvir muito, CRISPR-Cas9, né? Uma ferramenta que vai seguramente revolucionar a medicina, porque ela permite edição de DNA. Vocês que estão acostumados a editar fotos, editar coisas, né, sabem quanto você consegue transformar através de um programa de edição. Imaginem editar DNA, ou seja, você pode mudar, tirar uma área que está defeituosa,
colocar ali uma área normal e vai permitir uma correção de um defeito gênico, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui vocês vão ver na genética, né? Mas a terapia gênica, que se pensou muito, terapia gênica seria eu programar uma correção do DNA, trocar o DNA defeituoso por um DNA normal. Isso já foi feito, a tentativa na fibrose cística, através de vetores com partículas químicas gordurosas, lipossomos, e partículas virais, um vírus atenuado, com partícula viral, com o DNA, para poder jogar na via aérea. Mas isso, nos últimos 25, quase 30 anos, não se chegou ainda à fórmula segura. E eu acredito muito que a edição de DNA vai substituir. Provavelmente guardem esses nomes, guardem essa técnica, porque a gente deve ter prêmio Nobel para essa ferramenta que envolve a edição de DNA. Vai ser incrível que a gente aprenda com as bactérias como resolver grandes problemas das doenças raras através da edição de DNA. Então, eu procurei mostrar um pouquinho da situação que nós estamos, da situação que nós já estivemos, né? Eu tenho quase que a idade do conhecimento da fibrose cística no meio científico, então, para mim é muito prazeroso dizer que eu acompanhei grande parte da evolução, e mais prazeroso ainda é ter esse grupo enorme que constitui os profissionais que formam o nosso centro de referência em fibrose cística aqui no Unicamp. Obrigado, e fico à disposição, e todo o grupo seguramente fica à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas dos alunos e de todo o pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigada. Se você puder parar de compartilhar a tela, a gente pode ver sua carinha e você vê a nossa. Eu queria agradecer muito a aula foi extremamente abrangente, né? Uma visão muito concreta, principalmente dos avanços que a gente teve. E dentro desses avanços, eu gostaria de perguntar se o IRT ele já está disponível no Brasil inteiro ou se tem regiões que ainda não têm a disponibilidade do IRT. Na triagem neonatal, né? Desculpa, Angela, qual foi a pergunta? Desculpa. A gente sabe que o Brasil é muito grande e que o RT já está, como você colocou, desde 2010, sendo amplamente utilizado. Mas esse amplamente utilizado significa que ele está no Brasil inteiro? Ou tem regiões do Brasil que o RT, que é um método muito importante para a gente ter essa triagem, tem alguns lugares que ainda não foi estabelecido como uma rotina? Não, infelizmente, assim, está no programa do Ministério, e não é uma coisa complexa, realmente, pelo que se falou. O Brasil é um país continental, dificílimo para gerenciar, porque o Ministério repassa a verba para a triagem. Como que ele repassa? Os estados mandam o número de pacientes triados, número de nascimentos, né? E o estado repassa a verba para fazer aqueles exames. Uma vez que o exame praticamente já está feito. O grupo brasileiro, nós visitamos vários estados, e nós vimos, por exemplo, que a efetividade da triagem é baixa, principalmente em estados que têm a mesma complexidade que a média do Brasil. Se você pegar o sul, o sudeste, a triagem tem sido razoavelmente efetiva, ou seja, a gente tem uma cobertura maior que 60%, um pouco maior que 60%, 70%. Eu digo isso porque o SUS dá uma cobertura grande, mas mesmo assim você perde. A gente visitou centros de pacientes que fizeram a primeira IRT, colheram o teste do pezinho.
Daí a pouco elas internaram com sinais de fibrose cística, porque o teste não tinha sido feito ainda, não foi convocado, ele já estava doente, né? E alguns, como não tinha material ou a secretaria do município não conseguia fazer o teste, esses pacientes já internavam com doença, né? Então, infelizmente, assim, e isso não é um problema exclusivo nosso. A questão de dificuldade de gerenciar isso passaria por uma avaliação da forma de fazer a triagem. Eu acho que o modelo americano é muito inteligente, porque hoje nós comentamos na nossa reunião da Gastro a questão do custo do sequenciamento, né? Em países que têm mutações com alta frequência, ao invés de você fazer todo um sequenciamento, você poderia fazer a pesquisa daquela mutação. Você já aumentaria bastante, né? A coleta, a primeira IRT, tem sido colhido com uma frequência boa, bem mais alta. Mas a segunda é que está sendo mais difícil. Então, se você substituísse essa busca, toda a despesa que envolve a busca para a segunda coleta e o tempo gasto, você já poderia fazer a pesquisa, o estudo do DNA na primeira IRT, sendo alterado. Essa era uma saída que eu acho que seria bastante. Ainda o custo é um pouco caro, mas se a gente fizer de uma maneira bem adequada, eu acho que compensa. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou me adiantando aqui e vou perguntar para o doutor Fernando qual seria a mensagem que hoje nós temos assim, bastante alunos, residentes, qual a mensagem que você deixaria em relação, para levar para casa mesmo, em relação a esse tema? Tem outros colegas aí, que trabalham com fibrose, tem o doutor Dirceu, que estava aqui até agora há pouco, eu vi, não sei se ele quer comentar alguma coisa, a doutora Eulália, tem mais gente aí da área que trabalha conosco, que está conosco no centro, né? Mas o que eu deixaria para os alunos, residentes, todo o pessoal da unidade básica de saúde, doença rara, todo mundo às vezes assim, isso é muito raro, né? Mas eu acho que assim é importante pensar e a nossa responsabilidade não é de saber tratar, não é de fazer nem o diagnóstico. Mas se você pensa, exclui aquelas coisas mais prováveis, mais comuns, mais frequentes, e não há uma boa evolução, encaminha para centro de referência para fazer o diferencial. Por quê? O grande problema dessas doenças é para você garantir uma qualidade de vida e maior sobrevida, muitas vezes é o diagnóstico precoce, né? E outras vezes você não vai ajudar muito o paciente, não vai mudar muito a vida do paciente, mas você pode mudar a vida da família. Nós temos situações de famílias que tiveram 3, 4 filhos com essa doença e perderam 3, 4 filhos. E, por outro lado, nós temos famílias que tiveram um primeiro filho com a doença, procuraram o geneticista e fizeram fertilização, outros fizeram só o diagnóstico pré-natal, né? E isso muda a história de vida dessas famílias. Então, mesmo que você não consiga fazer muito para mudar a história natural de vida de um portador, de um paciente com uma doença crônica progressiva, nesse momento, porque uma criança que nasce hoje com fibrose cística, mesmo no Brasil, tem uma expectativa de vida que ultrapassa a 4ª década de vida. Nos países que têm um bom controle, esses pacientes estão chegando à 5ª, 6ª década de vida. Então, é importante dar qualidade de vida, dar condições para esses pacientes. Imaginar que nesses pacientes recém-diagnosticados, daqui 20 anos, com a evolução, com a rapidez de evolução do conhecimento e da tecnologia, né,
Coisas que eu vi nos últimos 40, 50 anos vão, a rapidez vão mudar em 5 anos, né? A nanotecnologia, a nanociência, a nanomedicina, aquilo que eu disse das técnicas promissoras para um futuro, e é um futuro que vai acontecer em 5, 10, 15 anos. Então, o pessoal da unidade básica, o pessoal da atenção secundária, em qualquer área de atuação que, frente a doenças progressivas, doenças raras, doenças hereditárias, é buscar onde tem centros de referência. Nós temos uma ajuda muito grande hoje de todas as cidades próximas de Campinas. Por quê? Porque as pessoas começaram a ouvir, né? Nós temos circulado nas unidades básicas de Paulínia, de Sumaré, da região toda de Campinas, estimulando o pessoal exatamente a pensar nessas possibilidades e nos encaminhar. E isso vale para toda o grupo de doenças raras. Muito bem, doutor Dirceu, o senhor não quer falar nada? A doutora Eulália também? A Dileia também estava por aí. Dileia. Eu não estou vendo todo mundo, só estou falando os que eu estou vendo. Eu acho que foi muito bem explorado. Acho que um aspecto muito importante da fibrose cística, isso que o Fernando comentou, é que a fibrose cística ela nos ajuda a compreender uma série de outras doenças, porque ela envolve como alteração na proteína CFTR causada pelo gene CFTR. Interessante que tanto a proteína quanto o gene têm o mesmo nome, é CFTR do inglês, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Então, é um regulador transmembrana da fibrose cística, como o Fernando mostrou. Mas veja bem, tem implicações na gastro, na pneumo, na endócrino, na nutrição, na genética, no começo da vida, nós poderemos tê-la no final da vida, que são as mutações de classe 6, ou seja, é o envelhecimento do canal de cloro, né? Tem algumas doenças que estão selecionadas para uma população mais idosa, e a fibrose cística é uma, ou seja, um idoso que aos 80, 90, 100 anos começa com tosse, evacuações semilíquidas, ele pode ter um envelhecimento do canal de cloro, ele pode começar a ter fibrose cística. Isso é um aspecto muito interessante que a gente pode ver na fibrose cística. Bronquiectasia do idoso, muitas formas de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica do idoso, pode ser o envelhecimento do canal de cloro. É isso que nós fomos planejados. Filosoficamente, nós somos compostos de vários órgãos e cada órgão tem um final ou um desfecho de função mais rápida do que outros. O Steve Jobs que o diga, né? O cérebro estava bom, o coração estava bom, mas o pâncreas resolveu parar primeiro. Então, eu sempre brinco isso em aula, porque a fibrose cística representa esse modelo. O que representa esse modelo para nós em pesquisa? É que é uma enfermidade que, de per si, tem muita pesquisa. Nós podemos pesquisar em gastro, em genética, e é tão bonito porque é uma complexidade enorme. Por exemplo, como é que você explica, o Fernando falou da herança mendeliana. Você tem 2 irmãos, filhos dos mesmos pais, que têm as 2 mesmas mutações, por exemplo, a falta de uma fenilelanina na posição 508, que é a F508del, da proteína, dessa proteína. Então, esses 2 indivíduos têm a mesma mutação e um tem, por exemplo, insuficiência pancreática e o outro não. Veja que fantástico, como dá para a gente pesquisar isso no futuro e entender melhor das doenças genéticas, porque na realidade a fibrose cística é uma doença genética, autossômica recessiva, num cromossomo só, é uma doença monogênica que na realidade não é monogênica. Veja que complexidade, porque nós temos uma série de polimorfismo e, como o Fernando falou, nós estudamos uma quantidade enorme de trabalhos mostrando que, às vezes, irmãos que têm as mesmas mutações têm polimorfismos em outros genes que conferem respostas clínicas diferentes. Por exemplo, a resposta a broncodilatador.
Nós temos alguns indivíduos com fibrose cística que nós damos broncodilatadores e eles respondem, e outros não respondem na doença pulmonar. Nós temos indivíduos com a mesma mutação e que, às vezes, não são iguais perante a resposta da nutrição, da idade em que vão manifestar diabetes, da idade em que vão manifestar insuficiência pancreática e assim por diante. Ou outras manifestações laboratoriais que podem ser diferentes. Ou eles podem ser perfeitamente iguais nas manifestações clínicas. Então, eu acho que essa amplitude da fibrose cística como uma doença que contempla, né, várias especialidades médicas, por isso que nós precisamos de equipes interdisciplinares ou transdisciplinares, acho que tem nos ajudado muito a compreender a medicina como um todo, a medicina de uma maneira holística, e eu acho que o Fernando trouxe isso muito robusto para nós, né? Já visto o último congresso de fibrose cística foi aqui, um congresso que agregou praticamente 1.000 pessoas, com palestrantes internacionais, 10 do mundo todo, e trouxe para nós uma oportunidade de produção científica acoplada ao ensino, né, que é o objetivo de todos nós. Basicamente era isso. Se tiver alguma outra pergunta, a gente está aqui para poder compartilhar. Bom, gente, acho que podemos encerrar, agradecendo ao nosso querido doutor Fernando, doutor José Dirceu Ribeiro também, e se com certeza alguém tiver dúvida, ambos estão sempre super disponíveis e podem esclarecer, né? Então tá bom, gente, vamos encerrando então. Muito obrigada, viu? Obrigadíssimo. Até a próxima semana. Obrigada, Fernando. Até mais, gente. Obrigado, Mariângela, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia.